Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Como é que a crença, a fé, a espiritualidade, como é que tudo isso pode, de fato, influenciar a nossa biologia? E olha, essa não é uma conversa sobre teologia, tá? É uma análise do que a ciência vem descobrindo sobre essa conexão poderosíssima entre a mente e o corpo. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa: será que o ato de crer, algo que a gente pensa ser tão abstrato, pode causar mudanças físicas? Mudanças que a gente consegue medir no corpo humano? A ciência moderna está começando a dizer que sim, e os mecanismos por trás disso são de cair o queixo. E para deixar bem claro desde o começo, essa análise toda se baseia num campo científico bem sério: a psiconeuroimunologia. Eu sei, o nome é um palavrão, mas a ideia por trás é bem simples. É o estudo de como os nossos pensamentos e emoções conversam, interagem com o nosso sistema nervoso e com o nosso sistema de defesa, o imunológico. Para conseguir estudar isso de um jeito organizado, com método, a ciência agrupa esses conceitos de fé e espiritualidade num termo só: religiosidade e espiritualidade, ou RE, como se diz na área. É como se fosse uma estrutura que permite aos pesquisadores medir os efeitos de algo que antes parecia impossível de medir. E por onde a gente começa essa nossa jornada? Bom, pelo centro de comando de tudo, o cérebro. É exatamente aqui que os primeiros impactos da fé começam a tomar uma forma física, de verdade. Isso é possível por causa de uma coisa incrível chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma peça de concreto estática. Ele se adapta, se reorganiza o tempo todo com base no que a gente vive e faz. E o que os exames de imagem mostram é que práticas como a oração e a meditação deixam marcas físicas visíveis. E é aqui que a coisa fica fascinante. Dá uma olhada nisso. O córtex pré-frontal, que é tipo a nossa torre de controle para a atenção e para as emoções, ele fica mais espesso, mais ativo. Ao mesmo tempo, a amígdala, que é o nosso alarme de incêndio cerebral que dispara o medo, ela fica menos reativa, mais calma. O resultado? Um cérebro mais resiliente e que não se abala tão fácil com o estresse. Mas olha, o que acontece no cérebro não fica só no cérebro, não. Essas mudanças lá em cima dão início a uma verdadeira cascata de efeitos químicos pelo corpo todo, mexendo principalmente com o sistema que gerencia nossa resposta ao estresse. É como se a fé funcionasse como um amortecedor mesmo, um amortecedor biológico. Ela absorve os impactos do estresse do dia a dia e impede que ele acabe sobrecarregando a nossa fisiologia. Tá, mas como é que funciona esse amortecedor na prática? É assim. Normalmente, quando estamos sob estresse, o cérebro ativa uma sequência. O hipotálamo manda um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez manda as glândulas adrenais liberarem cortisol, o famoso hormônio do estresse. O ponto-chave, a virada de jogo, é que práticas de fé, como a meditação ou a oração, conseguem interromper esse ciclo. Elas acionam o freio do sistema, acalmando toda essa cadeia de comando. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Lá atrás, o Dr. Herbert Benson, de Harvard, batizou esse fenômeno de resposta de relaxamento. Ele descobriu que a simples repetição focada de uma prece ou de uma palavra tinha efeitos diretos no corpo, que podiam ser medidos, como diminuir a pressão arterial. Ou seja, um benefício super concreto para a saúde do coração. Agora, vamos um pouco mais fundo. Menos estresse significa menos cortisol circulando pelo corpo. E isso tem um impacto direto no nosso exército de defesa interno, o sistema imunológico. Esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Um estudo da Universidade Duke foi medir os níveis de interleucina 6, que é uma proteína que funciona como um termômetro da inflamação no corpo. E os resultados foram muito claros. Quem frequentava cultos religiosos com regularidade tinha níveis bem mais baixos desse marcador. A diferença é nítida, né? E o que é que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, menos IL-6 significa um risco menor de doenças ligadas a inflamações crônicas. E não é só isso. Aquele estado de otimismo e esperança que pode vir com a fé parece dar uma turbinada nos nossos soldados de elite, os linfócitos T, que são as células que combatem infecções. Mas a história não para por aí. Não é só sobre o que acontece aqui dentro. Os benefícios biológicos acabam sendo ampliados por fatores que vêm de fora, principalmente pelo lado social que muitas práticas de fé trazem junto. Essa tabela resume a ideia de forma excelente. Pensa só. Pertencer a uma comunidade ajuda a combater a solidão, que a gente sabe que é um fator de risco para a depressão. Muitas religiões também incentivam hábitos mais saudáveis. E talvez o mais poderoso de tudo:
Ter um senso de propósito, um porquê para levantar da cama e enfrentar as dificuldades, isso está ligado a um aumento real na longevidade. Ok, agora a gente chega num ponto super importante, uma daquelas nuances que fazem toda a diferença. A ciência mostra que não basta só ter fé. O como essa fé é vivida, principalmente nos momentos difíceis, importa, e muito. Os psicólogos têm um nome para isso: coping religioso. É basicamente a estratégia que uma pessoa usa, com base na sua fé, para lidar com as pancadas e os desafios da vida. E essa estratégia pode ser positiva ou negativa. E a diferença no resultado é gritante. De um lado, o coping positivo. A pessoa confia, busca um aprendizado na dor. O resultado? Recuperações mais rápidas, maior chance de seguir um tratamento médico corretamente. Do outro lado, o coping negativo. A pessoa se sente punida, abandonada. E, infelizmente, o resultado também aparece no corpo. Os desfechos de saúde costumam ser piores. A qualidade da crença molda a resposta biológica. E aqui chegamos ao ponto que talvez seja o mais importante de todos e que precisa ficar muito claro. A ciência não está validando ou tentando provar se uma teologia é certa ou errada. O que se estuda são os efeitos no corpo do ato de acreditar, seja lá no que for. A fé não entra como substituta da medicina, mas ela surge como uma aliada biológica muito, muito poderosa. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que fica no ar. Se a crença pode de fato remodelar nosso cérebro, acalmar nossa química interna e até fortalecer nossas defesas, qual é o verdadeiro limite dessa conexão tão extraordinária entre a nossa mente e o nosso corpo? Uma pergunta para a gente levar para refletir.